Laringologista Lionel Luís. Doutor, muito bom dia. Obrigada Bom pela dia, sua Patrícia. presença. A voz é isto tudo, como eu disse. Tudo e tanto mais, não é? De facto, aliás, é o mote deste ano, o Voz, o mídia social original. Foi a nossa primeira forma, a forma mais importante e mantém-se a forma mais importante de comunicação, de ideias, de conceitos, mas também de emoções, tal como foi dito, não é? Exatamente. E este dia serve exatamente para isso, para nos alertar a população em geral, mas também os profissionais do Voz, não é? verdade. Como é o seu caso, para a importância da voz, a importância que nós temos de dar à voz como quase espelho da nossa saúde e do nosso equilíbrio interior. Como disse, a voz permite também identificar-nos e diferenciar-nos uns dos outros. Hoje também temos uma voz que é absolutamente reconhecida em Portugal. Eu disse-lhe há pouco até amanhã, mas passou rápido. Passou depressa Passou muito o tempo, rápido. não é? O Fernando Correia, que é uma das vozes mais características da rádio em Portugal. Todos já ouvimos esta voz. Como é que classifica a sua voz? Eu não sou, Sim. tenho que classificar, não é? É quem me ouve, ou então os médicos, não sei. Eu tenho tido sorte, não fumo, não bebo, tenho alguns cuidados, bebo água, Bebo água, exato. para Começa logo de manhã. lubrificar. Exato. Os relatos de futebol transformaram a minha voz. Tem uma voz mais forte do que era antigamente, mas tem sido sujeito durante 55 anos a um esforço realmente bastante grande. Mas sinto-me feliz por ter esta voz, pronto. Claro. E manter. Claro. E deve ser, não é? Este é um ponto extraordinariamente interessante que diz que fortificou a voz. E porquê? Porque a voz é feita exatamente de carne e osso, não é? Tal É como preciso nós. ser exercitada. É necessário. Voltando ao futebol, os futebolistas durante a semana, não é? Treinam para, no final de semana, conseguirem efetivamente ter a melhor performance. Em termos vocais é exatamente a mesma coisa. Se nós não tivermos cuidados de saúde, se não fortificarmos a nossa voz, se não fizermos... Eu tentava ensinar, até dava isso nos meus tempos de professor da Escola Superior de Música, dava-lhes alguns exercícios para aquecerem a voz e para arrefecerem a voz depois da Exatamente. performance. E estamos a falar de cantores líricos que, portanto, têm uma utilização da voz cantada, não a voz falada, mas com imensa técnica. Mas depois, se calhar, falta-lhes a técnica na voz falada, não é? Que, obviamente, tem e que torna a sua voz tão reconhecível, não é? Que técnicas é que utiliza, por exemplo? Ou utilizava na altura do tempo dos relatos desportivos, que era uma exigência diferente, naturalmente, da de hoje, não é? A primeira questão foi que eu tive sorte, porque quando fui para a rádio, uma das coisas que me fizeram, ou que me ajudaram a ter voz, foi colocar a voz. E isso aprende-se no teatro e com atores de teatro, que são pessoas com algum conhecimento na matéria. E a minha voz está colocada, o que representa um esforço muito menor do que o normal dos mortais. Eu muitas vezes puxo a voz para a cabeça, como se costuma dizer, porque faz uma caixa de ressonância, parece que a voz sai de outra forma. Outras vezes utilizo a respiração diafragmática para poder também ter uma maior capacidade de dar, e quando se grita o golo, aquele golo extenso, é como o cantor, quando dá uma nota prolongada. Exatamente a mesma coisa. Enfim, Exatamente a mesma coisa. E, portanto, não faz uma coisa, tendo uma voz grave, não é? Não faz uma coisa que muitas das vezes as pessoas têm a tendência para fazer quando estão, nomeadamente, frente às câmaras, que é baixar o tom de voz. Sim. Terem uma Isso é voz muito bom. bastante mais grave, o que é péssimo. No seu caso, tem uma voz grave e, no entanto, utiliza um registro modal, que é aquele que nós devemos utilizar, não é? E, portanto, falo muito bem, não é? E já sem pensar. E já sai automaticamente, é Exatamente. Mas, no entanto, nós temos que pensar também nas outras pessoas, porque não são só os profissionais da voz, Claro. clássicos, os pivôs, os repórteres... Professores também, que estão Exatamente. Há uma muito série de tempo, não é? profissionais que A não utilizar a sabem voz. que são profissionais da voz, Exatamente. não é? Os call centers, hoje em dia, exemplo. tanta gente que leva o dia ao telefone a falar, toda a gente acaba por ser, de uma forma ou de outra, um profissional da voz. Veja, os médicos a falarem com os seus doentes durante todo o dia, se não souberem utilizar bem a sua voz, os problemas que vão ter. Não é? Portanto, isto de uma forma muito geral, em termos de professores, saúde. nas aulas também, Exatamente, não é? os professores e tantos doentes que nós temos que nos chegam e que dizem não, eu não consigo, eu depois de 2, 3, 4 aulas já estou rouco. Porquê? Obviamente que há uma capacidade inata, não é? Se isto é feito de músculo, se é feito de cartilagens, há pessoas que nunca conseguiriam ser bons maratonistas, não é? Portanto, há uma condição, não é, inicial para se conseguir ou não se conseguir fazer as coisas bem, mas depois há toda uma técnica. Se nós praticarmos, se nós fortificarmos a voz, se nós soubermos utilizar a nossa voz, tudo vai correr bem.
Além desta questão da rouquidão, como nos falou, que acaba se calhar por ser o problema mais comum, que outros problemas é que chegam às suas consultas? Pronto, um dos problemas fundamentais é esse, de facto, e é a rouquidão, não só a rouquidão por cansaço, mas a rouquidão também estabelecida. E essa é aquela que é mais importante. E uma rouquidão que não tem que atingir todas as frequências, não tem que ser na voz grossa até a voz aguda, pode ser só ali, eu só quando falo aqueles sons mais fininhos é que noto a rouquidão. Qualquer rouquidão estabelecida por mais do que 2 semanas obriga a uma consulta muito, muito rápida, porque podemos estar a falar de doenças, não só os nódulos, não só os pólipos, mas também o cancro, que continua a ser uma coisa que afeta muito, nomeadamente os fumadores e bebedores, homens, não é? Homens que fumam e que bebem têm um risco muito, muito, muito aumentado de cancro da laringe. E, portanto, esses, não é? Sempre que há um sinal mínimo de rouquidão mantida por mais do que 2 semanas, não flutuante, imediatamente irem ao médico. Obviamente, se tiverem alterações da deglutição também, etc., bom, aí o risco é muitíssimo maior. Mas aquilo que nos traz mais à consulta não é tanto isto, mas é, por exemplo, até a criança. A criança que fica rouca durante a semana, porquê? Porque lá está a jogar o futebol, aos gritos. E grita não é? golo. Exatamente, e portanto, Golo. mas no fim de semana melhora. Ou então, porque até os pais em casa falam todos eles muito alto, e portanto o miúdo também fala alto, não é? Sem saber utilizar a voz, um órgão que ainda não está completamente amadurecido, e portanto, obviamente, depois se ressente como? Não com queimbras, não é? Não com dores musculares, mas exatamente com disfonia. Mas essa será provavelmente, de facto, a disfonia a principal queixa. O Fernando referia no início que não fuma, não bebe. O facto de ter todas estas medidas preventivas, digamos assim, que muitos de nós tomam por uma decisão absolutamente inata, mas que acaba por ser também mais-valia para a nossa Claro condição, enquanto profissionais da voz. São medidas absolutamente fundamentais, essenciais para refletem o nosso ter estado de uma saúde. boa voz e para a manter. Dormir bem, hidratar-se bem, ter uma dieta equilibrada, praticar exercício físico, cuidado. Ao estarmos a praticar exercício físico, nomeadamente a fazer carga, não falar. Porque estamos a encerrar a glote, estamos a encerrar as cordas vocais. Se tentamos falar, vai ser um esforço adicional. Portanto, isso é uma das coisas que não se devem fazer. Mas praticar exercício físico, obviamente, dormir bem. Ou seja, no fundo, tudo aquilo que é o reflexo da nossa saúde. Não é? Beber muita água, bom, é bom para tudo. Portanto, Mas evitar os muito quentes e muito frios, não é? exatamente. Mas também evitar aqueles erros clássicos, já agora que falamos, não é? Tossir, o pigarrear, aquele... É terrível bater com uma corda uma na outra, não é? Com imensa força. Não fazer isso, não aquecer a voz com os aguardentes, não é? Com os conhaques. Continua a ser um clássico, não é? Verdade. Os nossos fadistas, não é? É verdade. Não fazer aquelas mesinhas do limão com o mel, não é? Não fazer? Não fazer, é terrível. Portanto, fazer uma dieta exatamente contra o refluxo ácido, contra a acidez na laringe, que é extraordinariamente sensível aos meios ácidos. Não gritar antes de uma performance, não é? Que também continua a ser uma coisa para relaxar. Não o fazer. Portanto, há tantos mitos, não é? Que continuam a estar ainda muito enraizados e que não devem ser feitos. Eu não queria deixar, porque daqui um bocadinho, depois corta-me a palavra, eu não queria deixar de dizer 2 coisas. Uma é que este é um evento mundial que nasceu em Portugal, nasceu na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A ideia foi brasileira, portanto este é o 17º Dia Nacional da Voz no Brasil, é o 13º Dia Mundial da Voz. Foi promovido, eu na altura estava lá, portanto o que foi bom, foi promovido na altura por uma pessoa que no seu tempo muito contribuiu para a divulgação da voz, o professor Mário Andrea, e que hoje tem uma série de eventos a nível mundial e que é possível ir ver à net quais são. Só em Portugal, em todas as cidades do continente e das ilhas, há imensos eventos, e eu queria destacar 2, de onde exatamente nasceu o Dia Mundial da Voz, que é na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Hospital de Santa Maria. Hoje, não é? Um rastreio da voz, que já começou e que vai até às 18 horas, que carece de uma pré-marcação para termos as coisas mais ou menos organizadas. Posso dizer o número? 961-708-872, Hospital de Santa Maria. E amanhã, uma atividade mais científica, para aqueles que se dedicam mais ao estudo da voz, ou que são interessados pela voz e como é que ela funciona, que vão ser exatamente as jornadas científicas na aula magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, voz, comunicação e deglutição, também das 8h45 às 18h. Todos estão convidados. Está feito o convite. Fernando Correia, não aquecemos a voz de manhã com aguardentes, nem com bebidas alcoólicas, não, eu sou testemunha disso, claro que não.
durante muito tempo só existiu a rádio. E a televisão hoje dá-nos essa... Exatamente. Hoje já há algum tempo que nos dá essa maravilha de completar o som com a imagem. Mas o Fernando começou a trabalhar numa altura em que essa parte não existia. Era reconhecido pela sua voz na rua? Sim, só isso. Há algo que ainda aconteceu recentemente e que me deixou maravilhado. Eu estava numa esplanada no Porto, era Presidente da República o Dr. Jorge Sampaio. Ele passou com 3 ou 4 pessoas a passear, disse bom dia, e eu disse bom dia, Sr. Presidente. Ele continuou, parou, voltou atrás, disse ao Fernando Correia. Exatamente. Eu não trabalhava muito na televisão ainda. De maneira que isto é um sintoma de que, de facto, a voz Faz ainda toda a é diferença, um não é? elemento de identificação. É verdade. É a nossa É verdade. principal Posso marca. dar um exemplo ao contrário, que é exatamente o doente que, por um motivo qualquer, necessita de uma cirurgia nasal, por exemplo, o que vai alterar, obviamente, claro. a voz, não é? E depois deixa de ser reconhecido. E liga, por exemplo, pelo telefone e diz, fala alguém, não é? Diz, Não pareces tu. não é. E de facto é, não é? Portanto, muito importante, lá está a associação da voz à imagem da pessoa.